E eu quero chamar a sua atenção porque o massacre em Suzano evidencia uma fase conturbada da vida, a adolescência. 20% dos adolescentes sofrem de algum transtorno mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São problemas que distanciam da família e dos amigos. Na reportagem de Ana Paula Neves, você vai saber como os pais podem perceber sinais de que algo está errado. Veja o que dizem os próprios adolescentes e especialistas no assunto. O massacre em Suzano, na semana passada, aconteceu na escola Raul Brasil. Mas o impacto dessa ação violenta de 2 ex-alunos atingiu estudantes de outros colégios brasileiros. Esse ataque que o Brasil experienciou é uma coisa que choca muitos, especialmente nós alunos, porque a gente vive a experiência da escola e a gente sabe que isso é agora uma opção, agora tem a chance da gente ser atacado. Já ocorreu coisas assim fora no exterior, né? A gente já ficou sabendo e ver que isso acontece aqui e aconteceu hoje em dia próximo da gente é muito, muito chocante. A gente fica com receio, com certeza. Minha mãe é professora, às vezes vai que ela tá numa escola dessa, entendeu? Então essa é a minha preocupação. Me fez ficar mais reflexiva com as minhas ações em relação aos outros e como os outros entendem o que eu falo e o que eu faço, porque pode afetar as pessoas de um jeito que eu não imagino. Qual a motivação do crime? Bullying, vingança contra a indiferença de algum familiar, da sociedade, confusão mental? O caso ainda está sendo esclarecido. Mas o fato põe luz sobre a adolescência, uma fase entre a infância e a vida adulta marcada por diversas transformações. É uma fase difícil por si só, né? Então ele precisa perceber o que passa por dentro dele, perceber o que passa dentro do outro, sair um pouco, né, da atenção que está centrada e foi centrada durante boa parte da vida dele só nele. Então ele passa a entender o mundo um pouco mais de fora. E isso tudo gera muitos conflitos. E a família precisa estar preparada para passar por essa fase também, né? Porque antes era mais fácil. Você imagina, na primeira infância, você fala ali um não, ou tira aquela atenção, né? Aquele brinquedo que ele estava querendo naquele momento, é capaz dele esquecer, direcionar para outra coisa. Na adolescência, não. O arcabouço intelectual dele para desenvolver uma conversa, para desenvolver uma queixa, para tentar manipular o outro e conquistar aquilo que é de desejo dele, fica muito mais aprimorado. Nem os adolescentes sabem direito o que os deixa tão tristes ou alegres de repente. Na adolescência de hoje em dia, é padrão usar as redes sociais, o celular e é esperado até um certo isolamento para manter algumas preferências escondidas dos pais, garante essa psicóloga. A gente deve ficar em alerta quando esse comportamento ele é um comportamento com uma frequência muito grande. O isolamento ele tem que ser adequado, ele não pode se isolar completamente da família, deixar de ter diálogo com as famílias, deixar de participar da vida da casa. E o que a gente percebe é que ele deixa de participar, né? Ele come no quarto, ele dorme no quarto, ele fala com os amigos no quarto, ele não tem uma interação com a família, ele fica realmente no mundo dele. E esse mundo dele é que a gente precisa saber o que acontece dentro desse mundo dele, o que ele está fazendo nesse isolamento. Esse isolamento, digamos, com muita frequência, ele é preocupante, os pais devem sim entrar em alerta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes tem algum transtorno mental. E em 50% dos casos, os primeiros sinais de problemas como tristeza frequente, dificuldade para dormir, fobia social ou compulsão alimentar, por exemplo, aparecem até os 14 anos de vida. Essa criança já apresentou sinais na escola de rebeldia, ela já apresentou sinais de isolamento, ela provavelmente trazia algumas mentiras para os pais, escondia algumas coisas, ela já tinha algum sinal lá atrás. Então, quando isso, na adolescência, ele vai aparecer, é onde esse momento, digamos assim, ele aflora com mais intensidade e aí os pais, sim, devem procurar ajuda. Essa jovem de 17 anos aceitou falar com a nossa equipe a respeito desses sentimentos que são tão comuns na adolescência. Ela não mostra o rosto, claro, para preservar a identidade e escolheu ser chamada de Isabela.
Isabela, obrigada por falar com a gente. Eu quero entender primeiro, quando é que você percebeu que não estava lidando bem com as suas emoções? A partir do momento que eu comecei com muita agressividade, revolta, rebeldia, bater nas pessoas. As agressões aconteciam na escola e principalmente em casa. Ela batia na própria mãe. A partir dos meus 11, 12 anos, eu achava que ela impunha muitas regras, que ela me proibia de sair de casa. E daí eu comecei a achar que ela não queria meu bem. A menina confundia limites com maus tratos. Você lida bem com o não hoje? Mais ou menos, ainda tô tentando conseguir melhorar isso. Esse psiquiatra afirma que impor limites a um adolescente é essencial, mas depende de um bom diálogo, explicando o não. Ou esse impedimento pode causar uma confusão de sentimentos. Na comparação com os meus amigos, com as outras famílias, com o pessoal da escola, eu começo a comparar e essa comparação ela tem uma forma distorcida também, se eu vejo já tudo de uma forma distorcida. Então eu começo a acreditar que as pessoas estão contra mim, eu começo a acreditar que alguém está, de repente, tramando algo contra a minha segurança, contra a minha vida, contra a minha família. E aí ele começa a atuar em cima desse cenário que ele cria na cabeça dele. Isabela começou a criar histórias perigosas. Foi do noite pro dia. Eu tava dormindo, acordei e achei que minha mãe ia me matar. Eu ouvia vozes falando que ela vai te matar, ela vai te matar. E daí eu falei, meu Deus, minha mãe vai me matar. Daí quando eu... Isso foi de repente? Foi de repente. Da noite pro dia? Da noite pro dia. E aí você foi pra escola? Fui pra escola, pedi ajuda. Continuava ouvindo vozes? Continuava ouvindo as vozes e pedi ajuda pro diretor. Ele não pôde fazer nada, teve que ligar pra minha mãe ligou pra ambulância, eu vim pra cá. Isabela foi internada em uma clínica de reabilitação para jovens. Foram 14 meses de tratamento. Quando eu fui começando a tomar o remédio, fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, eu percebi que era só coisa da minha cabeça. A mãe da Isabela também aceitou gravar entrevista para explicar qual é o papel dos pais no momento desse tão difícil e também de tanta sensibilidade. Em que momento você percebeu que a sua filha estava mais triste? A Isabela, ela começou a dar, assim, pequenos sinais, logo no comecinho, já na infância. Na infância? Na infância. Aos 2 anos, ela dava alguns pareceres de agressão na escola, mentirinhas. Quando chegou aos 12, a situação aflorou mesmo. Aí ela era hiper rebelde, fugia de escola, entrava em rede social, eu pegava, a gente tirava, cancelava. Mas era assim, foi o auge. Na internet, a adolescente descobriu grupos de suicídio, automutilação e se aproximou de pessoas mal intencionadas que usaram o acesso por meio virtual para atingir a vida real dela. Conheci pessoas de caminho errado, pessoas que usavam droga, pessoas que bebiam, a vida do sexo. Esse envio de conteúdo inapropriado a crianças e adolescentes tem se tornado cada vez mais comum. Quer ver? Reunimos um grupo de estudantes com idade entre 13 e 17 anos. Vou fazer uma pergunta a vocês, quero sinceridade agora, hein, turma? Qual de vocês já recebeu conteúdo pornográfico? De droga? De terrorismo? Muito sério. Viram o perigo? Tem que ficar de olho. O adolescente, ele não tem um limite próprio. Ele não tem um alto limite dele, ele precisa do limite externo, que vem dos pais. Nenhum dos adolescentes dessa roda de conversa contou aos pais o que está revelando agora, diante da câmera. Sentem-se preparados para lidar sozinhos com essas abordagens. Me colocam nos grupos de WhatsApp, tipo, de festa, alguma coisa que pode rolar droga, alguma coisa assim, mas eu só saio. E, tipo, se eu mostro pra alguém, alguma amiga, tipo, nossa, olha que louco. Principalmente pro homem é o problema de pornografia. Eu respondi, não quero. Bloqueei as 3 pessoas e aproveitei pra falar de Jesus.
Já ouvi pessoas dizendo sim sobre drogas e bebidas alcoólicas, assim, mas pelos princípios que são passados aqui na escola pra gente, né? Eu sei que é algo que não me convém, então não me interessa. Nessa escola em São Paulo, o massacre de Suzano tem sido tema de discussão. Esse mês, por exemplo, estamos falando de destemido, coragem. Imagina num momento que nós estamos vivendo que a coragem que se vê aí não é coragem, tá? É covardia. As questões emocionais dos adolescentes também são assunto constante. Educação é vida. Então eu não posso simplesmente educar enchendo os caras de conteúdo. Educação é integral. Então quando eu falo de educação integral, não é simplesmente ficar o aluno o dia inteiro na escola, sino dar ferramentas onde eles possam verdadeiramente desenvolver a parte emocional, aprender a se conhecer. Adolescentes querem ser ouvidos, questionados. Experimente fazer o que diz essa psicóloga. A principal dica é se relacionar, é realmente manter dentro de casa um diálogo, promover, por exemplo, conversas sem o celular. Não que a gente seja contra a tecnologia, ela é muito boa, mas existe a questão do desenvolvimento, né? Ele precisa se desenvolver no contato com o outro. O contato com o outro é muito importante. Então, a partir do momento que o pai se interessa pela vida desse adolescente, faz uma caminhada, conversa com esse adolescente, você não precisa ter um programa caro, mas você pode fazer um programa onde você tem afeto, onde você tem ali um sentimento de que tem alguém próximo dele, que está apoiando. É aí que a gente vai conseguir mudar esse adolescente, entrar no mundo dele e até partilhar do que foi a nossa adolescência, né? Para que ele conheça um pouco mais do que é essa mudança tão violenta que acontece na vida da gente. Isabela teve alta do tratamento, voltou para a escola, foi acolhida pela família com mais diálogo e muito amor. E hoje, como é que você está? Hoje a minha vida mudou bastante. Agora eu estou estudando de novo, fiz amigos, pessoas boas também. A minha família me vê de outro jeito, porque a partir do momento que eu comecei a mudar, as pessoas também começam a me ver com outro olhar. Então a minha mãe me trata muito bem, como ela sempre me tratou. É impossível proteger um filho contra todos os perigos do mundo. Mas se a base é sólida, construída com atenção e afeto dos pais, em acordo com uma escola sensível às questões do cotidiano, o errado nunca vai parecer certo. A gente é reflexo do que a gente sente do mundo e a maioria dessas coisas vem da nossa casa, porque são as pessoas que mais importam pra gente, que a gente se inspira e a gente acaba refletindo o que está acontecendo. Pelo que a escola ensina, meus pais, e é uma aliança que me ajuda muito a construir meu caráter, eu sei que se tiver alguma coisa acontecendo, eu não vou me aproximar. Porque eu sei que não vai me fazer bem e eu quero ter um futuro próspero. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.